A Navalha do Avô, curta-metragem concorrendo na categoria Curta Brasileiro. E a gente está aqui para conversar um pouco e conhecer um pouco desse filme. Pedro Jorge, quero saber de ti, de onde surgiu essa ideia de falar de uma coisa tão familiar assim? Oi, bom, a gente teve... Eu tinha uma imagem que era o menino fazendo a barba do avô e o avô num estado crítico de vida, né? E aí eu conversei isso com a Francine, que praticamente foi a roteirista do filme, né? Que criou o roteiro junto comigo e daí partiu esse processo. Para mim era um pouco difícil conseguir partir do início do roteiro por conta de ser uma história muito próxima, acabei indiretamente vivendo isso com meu avô. E lógico que na hora de escrever a gente colocou muitas informações, enfim, imaginativas e tal, né? Uma coisa da ficção mesmo. Até por ter surgido a partir de uma imagem, né? Sim, sim. Então, foi um processo lindo, assim, é isso que eu posso dizer. Foi um processo lindo de uma forma geral, com relação à equipe, com relação ao trabalho que eu tive com os atores, né? Eu tive um elenco incrível, que foi o Jean-Claude Bernardet, a Sônia Guedes, o Luiz Serra, que já são atores extremamente consagrados, e um trabalho que eu achei lindo também da parte do Cauê, que faz o menino, e que mergulhou assim nos ensaios, né? Teve um trabalho mesmo. Extremamente, assim, trouxe muito pro personagem. Eu acho que foi mais isso, e com um super parceiro que é o Ângelo. Né? O Ângelo, produtor do filme. Isso. E que idade tem o Cauê? O Cauê hoje acho que ele tem 26, mas no filme a gente coloca ali, acho que é 23. Mais jovem. E como é que é pra ti, assim, dirigir atores mais jovens e também essas pessoas com mais experiência, como tu citou? O Cauê é um grande amigo, né? Então eu já falava do projeto com ele há muito tempo, então nunca tinha dúvida que era ele. Uma coisa que é uma coisa particular minha, eu não gosto de teste. Acho teste de elenco muito chato e muito difícil, porque às vezes o ator não pode dar o melhor dele por nervosismo, por alguma questão emocional. Então a gente queria logo de cara o Jean-Claude e o Cauê, e fazer esse trabalho conjunto entre eles, e quando eles se encontraram, teve essa empatia entre os dois, e eles conseguiram desenvolver isso muito juntos. Eu confesso que com os atores mais velhos, não é só que eu tinha um certo cuidado, às vezes eu tinha até uma certa insegurança, porque eles têm um caminho... da experiência deles. Assustava um pouco, porque eu como diretor não realizei tanto quanto eles como atores. Com o Cauê era muito mais tranquilo, até para dar bronca era mais tranquilo. Com os outros eu tinha que ter um certo cuidado. Mas é tudo uma vivência que vai se tendo, né? Para as próximas experiências, isso já está na tua bagagem. Sim. Assim. Não, é fundamental o processo de ensaio. Eu acho que é uma coisa que é muito primordial para um filme, porque é onde você vê se a cena vale ou não, se certos pontos você precisa desenvolver mais dentro do roteiro, ou se você precisa desenvolver mais com os atores. Eu acho que isso é fundamental nesse aspecto, o processo de ensaio, e foi para esse filme. Como foi produzir esse filme, assim, curta-metragem é um desafio, né, iniciar, é uma maneira de iniciar no cinema. Como foi produzir esse curta-metragem? Bom, esse filme, apesar de ser um curta, eu acho que ele teve um certo, não vou dizer luxo, mas ele foi fruto de um edital da Prefeitura de São Paulo. O Pedro inscreveu o projeto com a Confeitaria de Cinema, que é uma produtora do Rubens Revald, um realizador que inclusive estava no ano passado aqui com o longa O Super Nada. E aí, enfim, então a gente tinha recursos financeiros para fazer o filme. Não foi daqueles filmes que a gente tem que fazer completamente na raça, assim, né? Mas o Rubens, ele é realizador e não produtor, né? Então eles tinham os recursos, mas eles precisavam de um produtor, e eu sou um grande amigo do Pedro, de futebol, jogar futebol juntos nas terças-feiras. Aqueles amigos da vida. Assim. E aí ele queria que eu participasse do projeto, ele falou, cara, eu queria que você fosse meu assistente de direção e tal, que é uma função que eu exerço bastante lá em São Paulo. Eu falei, mas você precisa ter um produtor antes de ser um assistente de direção. Adoraria, acho muito mais legal ser assistente de direção, mas alguém tem que produzir seu filme, sabe? O Rubens, ele não vai produzir o filme, ele conseguiu o dinheiro com você, mas você precisa de alguém para produzir, assim.
E eu entrei no projeto e assim, a produção foi bem tranquila, porque a gente tinha uma equipe muito boa, uma equipe que trabalhava muito bem. E eu acho que esse mesmo apego que o Pedro tem com os ensaios, ele tem com a pré-produção inteira, assim. Cuidar de cada detalhe para que tudo funcione, Exato. né? Porque Então, não é só o processo exato. ali na prática, no momento de filmar, no momento de atuar, mas sim antes, a pós-produção. Acho que o diretor que sabe o que quer faz com que o processo todo seja muito fácil. Como ele trabalha muito organizadamente na pré, ele sabia muito o que queria no set, assim. Então a gente teve um desenvolvimento das diárias bem tranquila e tudo mais. E aí a pós foi um pouco mais complicado porque por conta desse edital de onde vieram os recursos, a gente tinha um prazo curto para entregar, a gente teve que fazer uma pós super corrida, mas enfim, a gente se desdobrou, né, e conseguimos terminar o filme a tempo inclusive de estrear aqui, que foi bem legal. Quanto tempo as gravações? De gravações foram 6 diárias. 6 diárias. E como é produzir cinema em São Paulo, assim? Nesse momento, como está a situação do cinema em São Paulo? Eu acho que São Paulo tem um caso curioso que é o trunfo e ao mesmo tempo o fantasma da publicidade. Porque a gente tem os valores muito inflacionados de serviços e de mão de obra por conta da publicidade. Eu acho também a mentalidade de se filmar é um pouco também focada nessas, sabe, grandes estruturas, grandes equipes, tudo precisa de recursos, de mais equipamentos. E o curta-metragista normalmente vem de uma herança um pouco mais, né, um saber fazer diferenciado, com poucos recursos. Então acho que a gente vive um pouco essa tentar se virar no assim. menos, assim, vai pelo menos tentando fazer bem, fazer diferente. Exato. E teu segundo curta-metragem? Sim. E planos daqui pra frente? Então, o primeiro era um TCC, né, de faculdade, e era um documentário experimental, enfim. Depois eu fiz um média-metragem que foi por acaso, que eu acompanhei o Seu Jorge viajando e veio A Navalha do Avô, que para mim é o primeiro grande filme que eu faço, com produção, só sendo mais o foco da direção e não tendo que me preocupar com outras questões. Daqui para frente, assim, ideias de curtas tem algumas que eu vou desenvolver, tem uma parceria forte com o Ângelo. Viu, né, que deu certo na Navalha do Avô. E ele também tem os projetos dele, então vou estar ajudando nesse aspecto, porque eu sou montador, né? Então, a gente tem sempre uma parceria muito forte. Mas uma coisa que é engraçada, que você até perguntou, da coisa que é o início do cinema, né, para os realizadores do curta. Às vezes o curta é uma porta de entrada, né? E eu não vejo muito assim. Eu acho que o curta é um formato que não pode ser encarado como um início ou menos para um longa-metragem. É como dentro da literatura a gente tem o romancista e tem o contista, a pessoa que faz a crônica. Eu vejo muito por esse aspecto, sabe? Eu gosto muito do formato do curta. E que bom se todos os diretores pudessem passar por esse processo, Sim. porque é um processo muito diferenciado do que se fazer um longa-metragem. Sim, não, assim, é tão difícil quanto, eu acho. Acho que o longa-metragem ele tem um processo maior, porque exige mais material para o filme, mas eu adoro o curta, assim, o curta é um formato que me agrada muito, mas ele é um formato pouco visto, pouco valorizado, né? Então também tem essa cultura de que o curta é um passo para o longa. Trazer esse curta aqui para o Festival de Cinema, o que representa para a história desse curta-metragem? É tudo. Que é um lugar que oferece esse espaço, né? Que muitas vezes é difícil. O curta é muito forte para os festivais, né? Os festivais é onde a gente acontece como os realizadores. É a principal janela, né? De exibição dos curtas e tal. Então é muito importante que exista esse espaço para que, como você disse, esse formato e não esse exercício de se fazer longas. O curta é um formato, assim, então ele tem que ter um espaço e acho que os festivais hoje em dia cumprem um pouco essa função. Assim. Possibilitam isso mesmo. E então quero desejar boa sorte para vocês nessa disputa aí acirradíssima do Kikito e agradecer a entrevista. A gente continua se falando porque ainda tem bastante festival pela frente. Ok, obrigado. Não, obrigadíssimo. Segue. Enfim, só dizer uma coisa. Diga. Legal daqui de Gramado é que se você não leva um Kikito, tem um de chocolate pra você levar e tá valendo. E é barato, né? Também. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. A gente segue na cobertura da 41ª edição do Festival de Cinema de Gramado.